Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! Vamos seguir com o nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, falando agora sobre afastamento. Bom, o funcionário só poderá ausentar-se de sua unidade administrativa com prévia autorização ou designação expressa do prefeito. Para quê? Para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem prejuízo de vencimento, direitos e vantagens de seu cargo. Então, para que o funcionário se ausente de sua unidade administrativa, tem que ter autorização e tem que ter expressa designação do prefeito. E a finalidade tem que ser essa, para poder cumprir com o estudo ou missão de qualquer natureza. Nos casos previstos no artigo anterior, que são esses casos de poder cumprir com o estudo ou missão de qualquer natureza, o afastamento não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos. Então, ele poderá se afastar, mas não pode passar de 4 anos consecutivos. O afastamento só se prolongará por mais de 4 anos consecutivos quando para exercer cargo de direção ou em comissão nos governos da União, Estado, DF ou dos municípios, quando à disposição da Presidência da República, quando para exercer mandato eletivo no âmbito federal, estadual ou municipal, quando convocado para serviço militar obrigatório e quando se tratar de funcionário licenciado nos termos do artigo 187. Então, a regra é, o funcionário, ele para se afastar tem que ter ali a expressa autorização do prefeito, né, designação do prefeito, e não pode passar de 4 anos esse afastamento. Para passar de 4 anos, que é a exceção, somente em alguns casos, né, quando esse funcionário ele for assumir um cargo de direção ou um cargo de comissão do governo, que seja na União, Estado, DF ou município. Então, um cargo comissionado de direção, que tem ali um cargo de governo, né? Ainda que não seja no município, que seja no Estado, que seja no DF ou que seja na União. Aí, nesse caso, pode prolongar, pode passar, superar os 4 anos. Quando à disposição da Presidência da República, tá? Ele está ali disponível para a Presidência da República, então aí ele também pode superar esses 4 anos. Quando em exercício de mandato eletivo, no âmbito federal, estadual ou municipal, então ele está exercendo um mandato eletivo, então é um funcionário ali do município de Itaboraí e ele conseguiu ser eleito a vereador, então ele está cumprindo com o mandato eletivo, nesse caso no âmbito do município mesmo, mas ele poderia ser eleito, né, a deputado estadual, por exemplo, né, e aí nesse caso ele pode superar, esse afastamento pode superar 4 anos consecutivos, quando ele estiver, né, nessa situação de estar exercendo o mandato eletivo. Quando convocado para prestar serviço militar obrigatório, né, também pode superar esses 4 anos. E quando for o caso da funcionária licenciada no artigo 187. E aí, gente, o artigo 187, na verdade, está falando sobre a licença especial, que é aquela licença que o funcionário recebe após cada quinquênio de efetivo exercício, que ele tem direito a 3 meses de licença especial, tá? Porém, eu tenho que dizer aqui para vocês o seguinte, que como esse estatuto ele foi recebendo emendas, foi incorporando informações, essas numerações dos artigos, elas ficaram emboladas, tá? Muitas estão erradas aqui. Porque não faz muito sentido isso se aplicar à licença especial, porque a licença especial são 3 meses. Como é que vai ter uma exceção para se prolongar para 4 anos uma licença especial que são de 3 meses? Então daí você consegue tirar que esse artigo que ele está fazendo menção aqui não é o atual artigo 187, porque na verdade eles mexeram no estatuto, colocaram emendas e não corrigiram. Isso é super comum, gente, não se surpreendam, porque é super comum a gente encontrar erros nessas leis, nesses estatutos. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E aí o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, como tá com erro aqui, dificilmente isso vai ser cobrado, tá? Porque não pode cobrar uma coisa que tá com erro, tá fazendo referência a um artigo que não faz sentido.
Como ele fala em funcionária, isso me chama atenção e eu só consigo pensar na licença maternidade, tá, gente? Ou pode ser também a licença adotante. E aí fica difícil, né? Que a gente fica tendo que quase que adivinhar o que tá aqui, né? Já que tá com erro de digitação, mas eu acredito que seja mais ligada a isso, uma licença maternidade. Mas, como não tá claro aqui, tá com erro de digitação, isso não vai ser cobrado. Bom, seguindo aqui com a questão do afastamento, o funcionário que se afastar para estudo por mais de um ano ficará obrigado a prestar pelo menos 2 anos de serviço à prefeitura, ok? Então, se o funcionário se afastou para estudo por mais de um ano, ele tem que compensar a prefeitura. Olha isso, gente. Então, se você se afasta para estudar, você se afastou um ano, por mais de um ano, você tem que compensar trabalhando 2 anos na prefeitura. Né? Você se afastou um, trabalha mais 2. É isso que ele está falando aqui. Bom, e o novo afastamento ficará a critério do prefeito, sempre observado a conveniência e interesse da administração. Para ele, né, concordar com o novo afastamento vai depender, né, da conveniência e interesse da administração. No caso do funcionário pedir dispensa antes do prazo, ficará obrigado a pagar uma indenização ao município no valor global dos vencimentos que perceberia até completar 2 anos de atividade. Então percebam só a situação aqui. Se você, funcionário de Itaboraí, resolve tirar essa licença, e aí você passa para um outro concurso e você quer exonerar a pedido, né? Você fica com uma dívida com o município, tá? De uma certa forma, você fica em dívida com o município. Se você pedir dispensa antes do prazo, você fica obrigado a pagar uma indenização ao município para poder completar esses 2 anos de atividade que você não concluiu porque você pediu dispensa, exoneração, porque você não quis mais continuar. Então é algo que você tem que analisar bem, né? É algo que tem que ver se compensa. Bom, ainda falando de afastamento, o funcionário suspenso ou preso preventivamente, pronunciado por crime comum, denunciado por crime funcional, por crime de reclusão, será afastado do exercício até a decisão final passada em julgado. Tá? Então, até a decisão transitada em julgado, em última instância, aquele funcionário que foi preso preventivamente por crime comum, foi denunciado por crime em razão das suas funções, né, do seu exercício, prestando suas funções enquanto servidor ou por crime de reclusão, ele fica afastado das suas atividades enquanto isso, até que a decisão final ela seja proferida. O funcionário será ainda afastado do exercício do seu cargo e sua função enquanto durar o mandato legislativo estadual ou federal. Então, ele está ali, ele foi eleito, né? Ele está cumprindo com o mandato legislativo estadual ou federal, né? Ele foi eleito deputado estadual. Então, enquanto durar o seu mandato, ele fica afastado do seu cargo. Quando estiver em efetivo exercício de seu mandato legislativo municipal, nos períodos de sessão legislativa correspondente, então também se ele estiver ali cumprindo o efetivo exercício do seu mandato legislativo municipal, no âmbito do município, e quando estiver no período de sessão legislativa, ele vai também ficar afastado do seu cargo ou função. E enquanto durar o mandato executivo municipal, estadual ou municipal. Então, enquanto perdurar esse mandato executivo. Aqui tá executivo municipal, estadual ou municipal, claramente um erro de digitação também da lei, tá? Como eu falei pra vocês, tem muitos errinhos, gente. Quando eu consigo observar, eu já corrijo. Aqui, possivelmente, mandato executivo municipal, estadual ou federal, tá? E aí coloca aqui no caso do inciso 2º desse artigo, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo ou função sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus. Tá? E não havendo compatibilidade, ficará afastado do exercício do seu cargo ou função. Do inciso 2º é o caso de você estar ali cumprindo com o mandato legislativo municipal, é o caso de você, por exemplo, ser eleita vereador. Aí se tiver compatibilidade de horário, você consegue perceber as vantagens do seu cargo, da sua função, sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus, se tiver compatibilidade de horário. Eu estou falando aqui de uma situação em que você é um servidor, você se candidatou ao cargo de vereador e você foi eleito. E aí você está cumprindo com o seu mandato de vereador. E aí, tendo compatibilidade de horário, você consegue perceber as 2 remunerações, as 2 vantagens, sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus. Agora, se não tiver compatibilidade, aí você vai ter que ficar afastado, né, do exercício do seu cargo ou função. Vamos falar do estágio probatório? O servidor nomeado em cargo efetivo, em virtude de concurso público, adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Então, você ingressou no serviço público, você passou no concurso público, você foi classificado, você foi nomeado, você tomou posse, você entrou em exercício. Beleza. Você vai passar por 3 anos de efetivo exercício. Durante esse período, durante esses 3 anos, você será avaliado
que é o tal do estágio probatório. Alguns requisitos seus serão avaliados para poder ver se você cumpre com esses requisitos e se você está apto para atingir a estabilidade, que é aquela garantia que o servidor tem, né, em relação ao seu cargo público, que dificilmente ele será demitido. É o que todo mundo deseja, que é a estabilidade, tá? Que para ser demitido tem que passar por um trânsito em julgado, ele será conferido ampla defesa, tem que ser aberto um PAD, né, um processo administrativo disciplinar para poder ser avaliado. Enfim, não é um procedimento fácil, simples, né, e comum no serviço público. Então, qual é o tempo do estágio probatório? São 3 anos de efetivo exercício. E quais são os requisitos que serão avaliados durante o estágio probatório? A idoneidade moral daquele servidor, tá? A idoneidade moral, né? A conduta, a postura desse servidor, se ele está atendendo ali, se ele está agindo com boa fé, de acordo com os preceitos morais estabelecidos. A assiduidade, se ele está frequente, se ele está comparecendo ao serviço. Disciplina, se ele está agindo de acordo com a disciplina, se ele está agindo de acordo com a hierarquia. Eficiência, se ele está conseguindo, né, atender as atribuições do seu cargo de forma eficiente, de forma concisa, de forma produtiva. Aptidão, se ele tem aptidão para poder lidar com as atribuições do seu cargo, e se ele está se dedicando, dedicação ao serviço, se ele está se dedicando da forma como deveria, se ele está tendo ali reservando o tempo necessário para poder se dedicar às suas tarefas e lidando com seriedade em relação ao seu serviço. Aí vai dizer, gente, que o prefeito vai analisar durante 5 dias, no prazo de 5 dias, as informações contidas no processo que sejam contrárias à permanência do funcionário estagiário no cargo. Então, se a chefia imediata daquele funcionário julgou que ele não atendeu a esses requisitos, colocou ele como inapto, né, digamos assim, como se ele tivesse reprovado o estágio probatório, o prefeito vai examinar isso no prazo de 5 dias. E aí, em face dessa informação, o prefeito decidirá sobre a conveniência de efetivar ou dispensar o funcionário estagiário. Somente comprovada administrativamente a incapacidade ou inadequação ao serviço público, poderá o funcionário estagiário ser exonerado antes do término do estágio. Tá? Então tem que ser comprovado administrativamente, de fato, que esse funcionário ele tá inadequado em relação ali aos requisitos. Ele não atendeu a capacidade esperada para poder permanecer no cargo. Isso antes do término do estágio. Vamos falar de remanejamento de pessoal agora? Bom, em relação a remanejamento de pessoal, nós temos a possibilidade de remoção. A remoção, o deslocamento de um para o outro órgão ou unidade administrativa e acontecerá ex officio ou a pedido do funcionário, atendido o interesse e conveniência da administração. Vale dizer que a remoção não implicará em mudança de cargo. Então pode acontecer do funcionário ele se mudar e aí o serviço ficou distante, aquela unidade administrativa está distante da sua residência e aí ele quer ser removido para um órgão, uma unidade que seja mais próximo da sua residência. E ele solicita uma remoção, aí seria uma remoção a pedido. A remoção ela pode acontecer ex officio ou a pedido, né? Ex officio no interesse da administração ou a pedido o próprio funcionário solicita isso. Então a remoção é puramente esse deslocamento do funcionário, tá? E não tem a ver com mudança de cargo. Bom, a remoção ela vai respeitar a lotação dos órgãos, unidades administrativas interessadas e será de competência do prefeito determiná-la. Então, para você fazer remoção, tem que ver se a lotação que você tem que respeitar, a lotação tem que respeitar se tem ali espaço para você ser removido. Para onde você deseja ir, se existe ali carência e necessidade para poder te receber. E se você consegue sair da sua unidade sem, né, deixar ali uma carência, uma deficiência, né? Então é importante também que essa remoção ela respeite a lotação dos órgãos ou unidades administrativas interessadas. Tem também a possibilidade de remoção por permuta, né, que é a situação mais interessante, que você consegue trocar com alguém. A pessoa ela está onde você gostaria de estar, né, e ela quer ir para onde você está. Então é um mundo perfeito, né? Então vocês trocam, né? Você está no local que eu gostaria e eu estou no local que você gostaria de estar. Ok, beleza, a gente tem o mesmo cargo, as mesmas atribuições, a mesma carga horária, vamos trocar. Isso é uma remoção por permuta. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento de titular em cargos de comissão ou função gratificada. Então, se acontecer algum impedimento legal, né, daquele funcionário, ele não pode mais, legalmente, ele não pode mais continuar naquele cargo, aí ele será substituído, né, ou se ele se afastar para poder assumir um cargo comissionado, que é aquele cargo de confiança, né, e aí ele se afastou do seu cargo e aí ele será substituído também.
Bom, o servidor estável poderá ser cedido por ato do prefeito municipal para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outro município ou da administração pública municipal nas seguintes hipóteses, tá? Então, o servidor estável, ele tem que ser servidor estável, tem que ter completado os seus 3 anos de efetivo exercício, ter atingido a sua estabilidade. Ele pode ser cedido é como se tivesse sido emprestado, né, para um outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, DF ou para um outro município. Em quais hipóteses ele pode ser cedido? Para exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para poder assumir um cargo comissionado, uma função gratificada, que são funções ali de direção, confiança, assessoramento. Também em casos previstos em leis específicas. Bom, poderá haver a cessão recíproca entre servidores do município de Itaboraí e servidores da União, dos estados e de outros municípios através de permuta. Da mesma forma que a remoção pode acontecer por permuta, a cessão também pode acontecer, tá? A cessão que a gente fala que é a cessão recíproca. Então, você, em vez de trocar, a remoção é dentro ali de Itaboraí, do próprio município de Itaboraí que acontece a remoção, tá? No caso da cessão, não, a cessão pode acontecer fora, pode ser de Itaboraí, um servidor de Itaboraí que ele é cedido para trabalhar em um órgão da União, um órgão do Estado do Rio, por exemplo, ou de um outro município do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso pode acontecer também via permuta, que é aquela situação em que você encontrou um outro funcionário que tem a mesma carga horária que você, que ele está lotado onde você gostaria de estar e você está lotado onde ele gostaria de estar e vocês trocam. Bom, a cessão por permuta será feita entre servidores estáveis que desempenham atividades similares, sempre visando o interesse público e poderá ser autorizada pelo prefeito municipal mediante a comprovação dos seguintes requisitos, tá? Então, para que aconteça essa cessão por permuta, tem que ser ali entre servidores estáveis, servidores que completaram os 3 anos de efetivo exercício e que eles têm que desempenhar atividades similares, né? E tem que ter autorização do prefeito. Quais são os requisitos? Equivalência de cargos de permutantes interessados, manifestação dos servidores quanto ao interesse na permuta e manifestação favorável da Secretaria de Lotação do servidor municipal permutante. Então, tem que ter ali equivalência de cargos, os cargos têm que ser equivalentes, tem que ter o aceite de ambos os servidores e também o aceite da Secretaria de Lotação dos servidores. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais contendo outras temáticas, como a lei orgânica do município de Itaboraí e também história de Itaboraí. É uma ótima forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estão estudando aqui na teoria, tá? Então vocês estudam aqui e praticam através dos simulados. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Temos também os cursos com videoaulas no formato de módulos, com os conteúdos comuns, tanto de nível superior quanto de nível médio. Também é uma boa forma, né, de você fazer um estudo planejado, organizado. Os links também estão presentes na descrição desse vídeo, beleza? E vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, que é o @ensina em ação. Então vamos à questão bastante objetiva do Instituto Consulplan de 2024 para professor de educação básica, que diz o seguinte: o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaboraí dispõe que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de letra A, 6 meses, letra B, 1 ano, letra C, 24 meses, letra D, 3 anos. Nós sabemos, né, nós estudamos que os estágios probatórios são de 3 anos de efetivo exercício, tá? Uma vez aprovado em estágio probatório, você adquire o que? A sua estabilidade. São 3 anos, portanto, a resposta é a letra D. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.